Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Belato Cast. Meu nome é André Ladeira e hoje eu estou aqui mais uma vez com o Dr. Ribamar, esse magnífico médico, e hoje com a presença especial de uma médica maravilhosa, a doutora Carla, que está aqui participando com a gente do Belato Cast. Hoje, o tema nosso é um tema transformador, um tema que eu tenho absoluta certeza que todos vocês vão gostar, que é o emagrecimento e a autoestima, como a nutrologia transforma a vida das pessoas. E essa dupla maravilhosa vai falar aqui, vai passar as experiências e os casos que eles vivenciaram aí na Belato Clinic, tá? Doutora Carla, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui e poder dividir com vocês tudo que a Belato Clinic tem para entregar para vocês. A experiência que vocês podem ter dentro da Belato com toda a equipe multidisciplinar. Doutor Ribamar, mais uma vez, seja bem-vindo e obrigado. Obrigado, André, por mais um convite e por mais essa oportunidade de estar dividindo um pouco do conhecimento com nossos telespectadores. Que ótimo. Hoje a gente quer ouvir um pouquinho aí da experiência de vocês, contar um pouquinho que vocês possam compartilhar um pouco da história, né, dos pacientes que obtiveram esses resultados, né, e que transformaram a vida deles, né? O que vocês podem falar aí, contar um pouquinho para nós? Eu vou falar do primeiro paciente que eu tive, né? Eu acho que foi muito importante, fui eu mesmo, né? Boa, isso aí é boa. Na minha carreira médica, depois de, como eu já falei em outro episódio, da formatura, plantões e correr atrás de dinheiro, eu notei que aquela vida corrida e sofrida não podia durar muito tempo, até por conta do impacto que você tem na sua saúde, dormindo mal, ali apreensivo, você vai se chamar no meio da noite, se não vão, você realmente é uma qualidade de vida muito ruim mesmo. E aí eu resolvi fazer a residência médica, né? E depois de 2 anos fazendo plantões, juntei um dinheirinho, criei um colchãozinho ali para poder me dedicar à residência médica, já que o valor que você recebe numa residência médica não condiz com a manutenção de uma boa qualidade de vida, um bom apartamento, carro e tudo mais. Você não consegue só com a bolsa, então você precisa de plantões. Então eu fiz primeiro um colchão e fui para a residência médica. Essa residência, eu já estava em São Paulo, eu consegui uma aprovação em Santos, né, litoral de São Paulo. Primeiro fiquei numa lista de espera na área de oftalmologia. Posteriormente passei também numa de anestesia, né? Anestesia médica, e acabei entrando primeiro na anestesia, fiquei 2 meses e fui chamado, como era o primeiro colocado na lista de espera, fui chamado para oftalmologia na Santa Casa de Santos. E comecei minha carreira ali, né? Fazendo plantões ali no litoral, no Baixada Santista, como o pessoal fala, e ao mesmo tempo fazendo residência na Santa Casa de Santos. Depois dessa experiência na residência, eu fui para Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão, onde concluí meu mestrado em 3 anos. Saí do mestrado e fui montar meu consultório, um consultório médico em São José dos Campos. A partir daí comecei toda uma carreira na oftalmologia, graças a Deus também, com sucesso, consultório cheio, já fazendo nome. Até participei tem alguma coisa na minha história que eu vou esquecendo, eu vou lembrando quando eu tenho esses bate-papos, né? Eu fui secretário da Associação Médica Paulista. Então até a parte política médica eu participei também. Tá explicado, viu? Quando ele chegou lá, você falou que ia se candidatar, política, já falei. Eu tenho umas passagens que eu vou lembrando. Até lembrei com a doutora, conversando com ela, que eu já tive um programa de rádio. Chamava Minuto Saúde, em São José dos Campos também. Olha só, foi bem legal, eu lembrei hoje disso. E a partir daí conheci uma pessoa, né? Namorado, e vim para Goiânia, né? Me mudei para Goiânia. O que é que aconteceu em Goiânia? Goiânia é uma cidade que eu chamo onde todo mundo se conhece. E quando você chega na cidade, se você não tiver um network, né, um conhecimento, se não conhecer algumas pessoas-chave, você realmente vai ter muita dificuldade para entrar no mercado de trabalho. O que aconteceu? Eu continuava tentando um espaço em Goiânia, mas voltando para São Paulo para fazer alguns plantões. Isso me levou para um nível de estresse altíssimo. Foi quando eu bati aí 120 quilos, né? Cheguei na obesidade, né?
É justamente pelo nível de estresse. Dormia mal, acordava mal. Eu não consigo imaginar você com 120 quilos. Mas já tive 120 quilos. E aí, a oftalmologia me sugava também um pouquinho, porque eu trabalhava um pouquinho no banco de olhos do Lions Club, na cidade, e ia para São Paulo fazer alguns plantões para me manter, né, me sustentar. E esse tempo de correr para cá, pegar avião, desce no aeroporto de Guarulhos, dirige até São José, trabalha 3, 4 dias seguidos, Nossa. Volta de novo, pega avião de volta, trabalha em Goiânia. Isso me levou a nível de estresse tão grande e o cansaço tão grande que realmente eu bati os 120 quilos e eu fui atrás de ajuda, né? Okay. Primeira pessoa, bati na porta de um endócrino, né? Esse endócrino mal me avaliou, vamos falar a verdade. Naquela época ainda a obesidade não era denominada ou reconhecida como uma doença, tá? Então era o cara que era relapso, o cara que não queria saber de nada, preguiçoso, que não tinha vergonha na cara, força de vontade nenhuma, força de vontade. Né? E aí eu me matriculei em academia, até fazendo uma propaganda da Flex. Fazia 2 aulas de spinning, malhava, ia me arrastando, mas fazia tudo que tinha que fazer e não tinha resultado, né? E eu comecei a ficar muito curioso. Falei, gente, mas espera aí, eu estou fazendo tudo certo, eu estou fazendo dieta, eu estou para academia, eu faço 2 aulas seguidas de spinning. Como é que chega no final de semana eu estou perdendo aí 100 gramas? Não é possível. Nossa. Antes eu perdia 2 quilos. Aquele estimulador, né? É frustrante, né? Você se sente frustrado. E aí eu ia nos médicos. O médico falava que eu não tinha nada, que estava tudo dentro de uma normalidade. Ia na Nutri. A Nutri falou que eu não estava fazendo o que ela me pediu. E eu sabia que eu estava fazendo. Realmente falei, cara, tem alguma coisa aí que esses profissionais não estão sabendo como conduzir. E foi aí que entrou na minha vida uma pessoa, primeiro um médico americano, chamado Dr. Life, um cara bem famoso nos Estados Unidos, que virou fisiculturista depois de 60 anos. Olha só. E a história dele é muito parecida com aquela que eu estava vivendo, né? Mandei, nessa época já tinha e-mail. Facilitou o contato. Facilitou o contato. E aí ele me respondeu que um tratamento nos Estados Unidos, na clínica dele, chamado Cenegenics, custava $5.000. $5.000, onde você passava o dia na clínica, fazia os exames laboratoriais na clínica, tinha um psicólogo, um educador físico, um nutricionista e ele como médico, onde você inclusive almoçava com ele, né? Depois de ter feito toda a bateria de exame, até exame de ressonância ele fazia na clínica, pelos $5.000. Então era uma avaliação, um check-up completo. Uma equipe multidisciplinar, né? Para ter um cuidado por completo ali, Exatamente. Né? Muito bom. E eu falei, meu bolso não dá para $5.000, muito menos. E ele falou, olha, tem uma pessoa que passou por aqui e ela está no Brasil, né? Então acho que você pode procurá-lo, que é o Dr. Ítalo Rachid, que a doutora Carla conhece. Sim. E o Ítalo estava dando uma palestra no Congresso de Nutrologia. E lá vai eu no Congresso de Nutrologia para ouvir o Dr. Ítalo, né? Sentei lá, bonitinho, o Dr. Ítalo começou a dar a palestra dele, uma aula maravilhosa, e tudo que o Dr. Ítalo falava me reconhecia. Falei, caramba, esse cara me conhece. Tá falando para mim aqui, né? Alguém ligou para ele e me contou a minha história, né? Quando terminou a aula dele, me aproximei e pedi para o número do consultório. Ele falou, não, doutor, mas hoje eu preparo o médico com esse conhecimento que eu adquiri nos Estados Unidos. Então, venha para o nosso curso, né? Exatamente o que ele fez comigo. Eu saí da endocrinologia tradicional e comecei a fazer uma medicina mais integrativa a partir do Dr. Ítalo, que eu sou especializada em longevidade saudável por conta dele, né? Sim, exatamente. Que ele é um maravilhoso. E aí foi quando eu comecei a identificar as falhas bioquímicas hormonais pela nova visão, né? Então, porque eu e a doutora Carla acredito, nós fomos treinados para reconhecer doença. Ok? Então a medicina, ela diz assim, você está doente? Então vem aqui que eu te trato. Agora, não era comum, como é comum hoje no nosso consultório, o paciente fazer os exames e falar, doutor, vê se tem alguma coisa que eu possa melhorar. Eu não estou doente, eu estou até bem. Mas vê se tem alguma coisinha aí que eu possa melhorar. Hoje é essa mentalidade, que nós chamamos hoje de medicina integrativa ou abordagem integrativa da medicina, né? Mas naquela época não era dessa forma. De alguma forma, doutor, isso acaba sendo até preventivo, né? Porque se ele está bem, ele quer ou melhorar ou manter alguma coisa ali, ele previne algo que possa vir, né? É uma medicina preventiva. Exatamente. Na verdade, ele quer se manter bem.
né? Ele não quer adoecer. Então a nutrologia ela entrou muito nesse campo, né, de como você não adoecer e não tratar a pessoa que já está doente, né? Então foi essa virada de chave na minha vida, né, através do conhecimento que eu consegui adquirir com o Dr. Ítalo, que fez toda a diferença no consultório posteriormente, ao ponto de eu abandonar completamente a oftalmologia, tranquei o consultório, vendi todos os equipamentos, né? Me chamaram de louco, mais uma loucura minha, né? E aí eu comecei do zero, fui atrás de prova de título, tirei o título de nutrologia, vou começar o meu consultório de nutrologia, do zero de novo, né? Então, eu digo que o primeiro paciente meu fui eu mesmo, né? Porque aí eu perdi o peso que eu queria, conquistei qualidade de vida, energia, disposição, a sexualidade melhorou, tá? Eu lembro, eu vou até contar uma história pessoal, que eu acho que é engraçada. Na época eu estava com 120 quilos, a minha ex-parceira. O homem ele tem uma coisa, ele foge da situação, né? Ele não divide com a parceira dele. Sim, verdade. Tá? Ele tenta resolver por conta própria. E aí o que é que eu fiz? Comprei o Azulzinho famoso, né? Na farmácia, né? Para poder manter ali pelo menos um desempenho satisfatório. A busca direta é mais fácil. Isso, né? Exatamente. E um belo dia eu esqueci lá uns 2 azulzinhos no criado mudo. E a minha ex-companheira chega e pega o azulzinho, né? E quando eu chego em casa, ela tá lá com aqueles rolos de macarrão, né? Perguntando quem é a outra, né? Quem é a amante, né? Se você tá precisando de azulzinho, que você tá com 2, né? E eu falei assim, não, eu não tô dando conta nem de uma. Quanto mais de 2. E aí foi quando ela conversou comigo, sentou para conversar, falou, então procura ajuda, porque isso não é normal, você nunca foi assim, papapá, né? E aí foi quando realmente eu fui atrás de ajuda, né? Mas a nutrologia, eu digo que eu vivi de novo depois dos 40, porque até os 40 eu tinha uma vida que era desregrada, dormia mal, comia mal, não me exercitava, era completamente estressado. E depois que eu tive todo esse conhecimento da prevenção dentro da medicina, né, foi quando eu comecei a enxergar a vida de uma maneira diferente e me preocupar com alguns aspectos que eram fundamentais para que você tenha um processo realmente de envelhecimento com qualidade. Eu acho que é isso que a gente prega. Perfeito. Não é que você viva mais, mas que você viva o que você tem hoje do seu tempo com qualidade, né? E isso é importante, o que você está falando, porque normalmente, quando nós somos mais jovens, a gente não pensa nessa questão lá da frente, né? Quando estamos com 20, olhamos um homem de 40 e falava, esse cara é velho, pô. E não pensa como que quer chegar exatamente. Lá, né? E aí eu acho que é importante, até entendo que hoje as pessoas estão começando a se atentar um pouco mais para isso, né? Sim. Talvez até a facilidade de comunicação, de compartilhamento dessas informações, mas eu ainda acho que tem um chão bom pela frente aí para que as pessoas possam se atentar um pouco mais sobre a importância do autocuidado para que quando você chegue lá na frente, você colhe o fruto de ter esse cuidado. Exatamente. Isso é inclusive um pouco de encontro aqui, o próximo tema que eu quero falar com você, doutora Carla, que é sobre a importância dos hábitos, né? Sim. Nessa questão da nutrologia, nessa questão, né, do dia a dia, de como alcançar esses resultados. Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão dessa importância dos hábitos, e aí também já complementa e traz aí um caso seu também de... Ótimo. Assim, essa mudança de hábito, iniciar uma mudança de hábito é um processo difícil, né? Então, são pessoas que estão acostumadas com uma vida mais desregrada, muitos aproveitam os finais de semana e acabam excedendo um pouquinho a mais na bebida, né? E você dá uma retomada, eu costumo falar no consultório que a gente anda por muito tempo com o trem fora do trilho. E aí você conseguir colocar ele no lugar, não dá para você pegar todos os vagões de uma vez só e colocar no trilho. Então, todo esse ajuste tem que ser de forma gradativa, né? Você precisa ir fazendo a coisa de maneira mais suave possível. A gente iniciar uma coisa muito radical não funciona muito bem, né? A gente ouve lá no paciente, às vezes, no consultório, falando, doutor, a partir de amanhã vou parar de beber, não vou mais comer massa, não vou mais dormir tarde, vou melhorar. E não funciona, porque não vai fazer tudo de uma vez e se começar, vai voltar lá para a estaca zero e não vai conseguir dar sequência.
É uma experiência que a gente passa muito no consultório, né, Sim. doutor Ribamar? Às vezes as pessoas demoram 2 anos para alcançar aquele peso e querem resolver tudo em um mês. Isso não funciona. A gente procura sempre dar sugestões que assim, começa com uma meta pequena. Eu quero emagrecer 30 quilos em 2 meses. Vamos diminuir um pouquinho essa meta? Vamos colocar 10? Vamos botar um percentual do seu peso? Eu não faço atividade física nenhuma e vou começar amanhã. Não vai, vamos devagar. Não bebo água alguma. Então, vamos iniciar aí com 1,5 litros? Não precisa beber os 3, vamos iniciar gradativamente, né? Então, acho que essa é a melhor dica. Coisa muito radical, geralmente tem uma tendência a gente voltar lá para trás, aos hábitos anteriores, que já foi construído, equivocado por muito tempo. Mas sempre dá para começar. Ou melhor, para recomeçar. Uma vida saudável, onde a gente possa entregar qualidade de vida para a gente e a gente descobrir o nosso melhor. Quando a gente descobre que a gente é capaz, né, que eu posso perder peso, eu posso fazer uma atividade física, eu estou mais feliz, né? Trabalhar a mente, gente, o principal, quando a mente reconhece que você pode fazer a mudança na sua vida, muda tudo, né? Sim. Muda tudo. Sim. Por isso a nutrologia ela entra justamente para possibilitar que ela possa fazer de tudo, né? Exatamente. Porque realmente quando a maioria dos pacientes chegam para nós no consultório, eles chegam com várias carências, né? Muitas, hormonais e nutricionais, né? Sim. E às vezes eles acabam se culpando, né, doutora? Com relação ao resultado frustrado. É um termo que eu começo a consulta, né, Doc? Exatamente. Primeira coisa, tira a culpa. Eu vou achar tudo isso aí aqui no seu exame quando a gente for conversar sobre ele. Porque tem justificativa. Tem justificativa hormonal, tem justificativa com falta de hormônios do bem-estar, que você acaba procurando recompensa em alguma coisa, uns bebem mais, outros comem mais, né? Outros vão pro doce, né? Então, tá faltando nutriente aí para o cérebro conseguir produzir os hormônios que são do bem-estar, são de prazer, e aí o paciente está procurando coisas de recompensa. É culpa dele? Não. Não. Mas eles se sentem culpados. Mas eles com se certeza. sentem. E fala agora pra gente um pouquinho de uma experiência com algum paciente que transformou, você ajudou a transformar a vida. Nossa, eu não vou nem citar a questão de emagrecimento só, não. Sim, não, claro. Eu vou pode ser citar mais um paciente, uma mulher que veio ao meu consultório com questões de menopausa. Já estava, lógico, com sobrepeso e alterações hormonais da menopausa. Uma mulher muito triste, falando que a vida dela tinha acabado, que ela estava pronta para morrer. Nossa. Porque ela era um ser humano e agora ela não se reconhecia no estado que ela estava. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu olhei para uma mulher, você via que ela era uma mulher muito educada, muito bonita, mas o eixo hormonal dela estava completamente fora do contexto que ela se reconhecia. Então, ela ganhou peso, ela ganhou cintura abdominal, coisas que o climatério e a menopausa trazem, né? O desajuste hormonal na mulher. E a gente começou a fazer um trabalho e eu tentando, né, melhorar aquela questão psicológica dela, porque eu falei, meu Deus, se essa paciente não volta depois, eu vou ter que querer saber, né, o que aconteceu, né? Se ela não gostou de mim, tudo bem, mas o que aconteceu com ela? E aí a gente começou um trabalho, né, de ajuste hormonal, expliquei para ela todos o que estava acontecendo naquele metabolismo dela e num segundo momento ela voltou muito mais feliz. E na terceira consulta eu recebo ela com o esposo e falou assim para mim, doutora, primeira coisa, eu posso te abraçar? Eu fico até emocionada. Eu posso te abraçar, te dar um beijo? Você me devolveu a minha menina. Eu conheço essa menina desde os 16 anos. Ela é a minha menina. Nós construímos uma família, temos 3 filhos bem-sucedidos, trabalhamos muito, construímos uma vida e eu tinha perdido a minha parceira para o hormônio, que vocês dizem aí que é a coisa da vida, e realmente foi embora. Então, essa história para mim me marcou muito, porque era um casal muito bem-sucedido, que trabalhou muito, e que estava em ponto de se separar. Que ele falou, inclusive, ele falou, olha, a gente ia se separar. E aí, um iluminado falou para ela, procura essa médica aqui que ela vai te ajudar.
E ela muito relutante, eu também desacreditado. E acabou que hoje a gente está aqui junto e eu vim te dar um abraço e eu te agradecer. Então, a nutrologia, os ajustes hormonais, ele devolve vida. Devolve a vida para a pessoa, né? Você conseguir botar de volta uma pessoa ali. Essa é a melhor recompensa Traz no a consultório. autoestima de volta. A autoestima. E quando a gente fala de autoestima, não estamos falando só da parte de beleza. Não, né? exatamente. De confiança, de coragem, exatamente. De querer retomar a vida, né? Exatamente. Com essa autoestima. E foi um presente. É bom e ganhei ele como paciente também. Bom demais. Não, e é bom ouvir histórias desse tipo, porque normalmente quem olha, né, para essa vertente, né, da nutrologia, entende que é uma medicina que talvez ajudaria só para parte estética, ficar magrinho, magro, não. Também vai auxiliar nisso, Sim. até como uma consequência, né, de todos os hábitos e o tratamento feito. Mas também tem uma parte mental, psicológica muito grande. André, nesse processo, olha, né? ponderar essa parte aí no tratamento do emagrecimento, a parte psicológica, talvez até muitas vezes um ajuste psiquiátrico, às vezes para a gente conseguir alinhar uma medicação boa, tratar a ansiedade dessas pacientes, na grande maioria é o que leva a paciente conseguir um resultado e manter esse resultado. Falando da minha própria história dentro da Belato com o Dr. Ribamar, né? Eu fazia tratamento psiquiátrico há muitos anos, né? Por conta de depressão, e a própria depressão trouxe obesidade, né? E todas as consequências existentes dentro desse processo. E eu não sarava. Já tinha tomado centenas de remédios, não sarava, eu ficava naquele mundo depressivo, né, que a gente já sabe como é que é. E quando o Freitas, né, que é um dos nossos sócios, um amigo, se consultou com o Ribamar, o Freitas, em 20 dias ele sentou gordinho na frente do Ribamar, e em 20 dias ele apareceu lá na empresa. Eu falei, o que aconteceu, bicho? O bicho estava sequinho. Não, cara, nesse geralmente médico, pergunta, você está doente? Ou melhor, ele estava doente. Agora ele está bem. Cara, eu tô consultando com o médico, Ribamar Cruz. Eu falei, não, me dá o contato dele que eu vou agora. E aí foi quando eu me consultei com o Dr. Ribamar, né? Comecei a fazer o tratamento. E foi assim... transformador. Realizador, sabe? Transformador, porque mudou minha vida de forma significativa. O tema aqui, Transformando Vidas, ele de fato acontece isso. Acontece. Né? Então, eu não só me curei da questão da depressão, mas como também de todas as outras consequências, né? Obesidade, colesterol alto, risco de várias doenças. O grau, né, de ansiedade, energia, disposição, a parte sexual, tudo passou a ficar melhor. Ou seja, transformou minha vida. E eu gosto muito de contar sobre isso também, porque eu fico vendo a Belato Clinic, né? Quando você olha para os sócios da Belato Clinic, todos os três, eles carregam com você uma história, uma experiência própria dessa transformação, sim, né? Sim. Ou seja, para nós não é um negócio simplesmente por negócio, é um negócio porque a gente sabe e vivenciou na prática que ele de fato transforma a vida, né? E como que vocês enxergam aí, como que vocês acham que no dia a dia a Belato Clinic pode auxiliar essas pessoas a se transformarem, né? Eu tenho uma outra história de consultório que pra gente, de várias, né? Eu acho que até o grande amigo Jailton, que é um jornalista... 28 anos, viu? 28 anos? De 95 para agora, você tem 28 anos de história para poder contar. O Jailton é um grande amigo, jornalista, que vai ao consultório. E um dia ele falou isso, né? Você deveria escrever essas histórias, né? Daria um belo livro. Com certeza. Foi. As experiências. Essas experiências, né? E eu lembrei de uma agora que foi muito significativa, de várias, né? A doutora sabe que tem muitas histórias bonitas dentro do consultório. É uma família que eu comecei a atender, primeiro o pai e a mãe, com resultados muito bons. Depois veio um dos irmãos com a esposa. Muito bom resultado. E esse irmão falou, doutor, eu vou pagar a consulta para o meu irmão. O caso dele é difícil. Se o senhor vai dar conta, não. Falei, por quê? Ele falou, não, porque ele começa, abandona, ele não é uma pessoa muito frequente em consultório, nem gosta muito de médico. Falei, olha, traz ele, deixa fazer os exames, né, ver o que é que ele tem e tal. Beleza, chegou o dia da consulta, conversei, ficamos quase uma hora ali no consultório. Era um cara que usava 4 antidepressivos. Nossa. 4. Não saía de casa, não se relacionava com ninguém. E a família, com graças a Deus, muito bem sucedida financeiramente.
E aí eu falei assim, olha, o teu problema está aqui, 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 porque o que acontece? Não é que não exista depressão, mas existem fatores coadjuvantes que, se você melhorar, você também pode tirar mais rápido o paciente daquela depressão. Eu acho que é isso, né? Nada é milagroso, eu vou resolver tudo. Não, mas em conjunto, às vezes, a nutrologia com o psiquiatra, se esse psiquiatra não tem uma abordagem integrativa... Nutrológica integrativa, exatamente. A gente consegue ajudar demais o psiquiatra, né? E aí, o que é que eu falei para ele? Eu falei assim, olha, você usou uma medicação, não estava funcionando, juntou com mais a segunda, que não começou a funcionar, que juntou a terceira, você está com 4. E eu te falo, se continuar dessa forma, você vai para o 5º. E aumento de dose, né? Aumento de dose. Progressão de dose. Progressão de dose. 4 classes diferentes, sem resolver nada, porque a causa estava ainda ali obscura. Exatamente. Né? E aí existe todo um processo bioquímico no cérebro que ele precisa, o cérebro de triptofano, B3, B9, B12, para que ele consiga trabalhar e produzir um dos neurotransmissores importantíssimos, que é a serotonina. E eu falei para ele, vamos fazer uma soroterapia. Vamos entregar isso para você de uma forma mais eficiente, que nada mais é isso. Quando você faz uma suplementação via oral, você tem uma dificuldade de absorção de todo aquele ativo que está ali na tua cápsula, 30%. Talvez se você não tiver uma desbiose, 30%. 40% no máximo. Se não tiver desbiose intestinal. Para pessoas sem alterações no intestino. Se tiver, é menos do que isso. E a soroterapia ela te entrega 100% de absorção dos nutrientes. E começamos a fazer a terapia, né? Para quem não acredita em soroterapia, eu acho que o grande problema está na indicação. Hoje, muita coisa que chega na medicina vira moda, onde a pessoa ela prescreve o soro para todo mundo. Às vezes a pessoa não tem necessidade. Ela não vai ter resultado, não vai observar também nenhuma diferença e sai falando mal da terapia. Na verdade, o grande problema está na indicação. Indicou errado, a pessoa não vai ter benefício e vai falar mal do procedimento. Só que quando bem indicado, e eu sou prova disso, porque eu faço comigo a soroterapia, realmente os resultados são maravilhosos. Em 6 meses, esse paciente hoje ele está com uma medicação apenas. O próprio psiquiatra falou para ele que não acreditava, falou o que você fez, que começou a responder tão bem as medicações que o psiquiatra começou a diminuir as medicações. Hoje ele está com uma, está em tratamento, perde peso, aí se afasta, ganha um pouquinho, volta de novo, ou seja, ele não larga o consultório mais. Mas por quê? Porque nós entregamos de volta aquilo que o corpo estava precisando para funcionar melhor. É simplório, do jeito que eu estou falando. Só isso já muda a vida das pessoas, né? E os pais e o irmão extremamente agradecido. Sim. Falou assim, eu não estou reconhecendo o meu irmão depois que ele veio para cá. Assim, a energia dele, a disposição, a coragem dele, hoje ele não fica mais no quarto, hoje ele namora, hoje ele tem uma outra vida, coisa que ele não tinha antes de vir para cá. Em 6 meses... Qual o preço de devolver uma qualidade de vida dessa, não né? Tem preço. Não tem. Não tem preço. Não tem preço. De voltar aquela família ter um relacionamento, uma relação. Sim, né? interpessoal ali. Vai além do estado físico dele, né? Complementando uma coisa que o Doc costuma falar muito da questão da soroterapia, que é uma terapia que veio para ficar, tá? Sim. Eu sou uma médica aí de hospital e para quem já passou por uma experiência de ficar doente, você vai ao hospital com muita dor e você faz um medicamento no soro. No soro, na veia. Dilui essa medicação e vai fazer na veia. E, incrivelmente, né? A resposta é rápida para a melhora da queixa ali. E assim como para a gente fazer uma suplementação. Eu até vou fazer uma analogia aqui do copo, porque a gente fala o seguinte, quando a gente faz venoso, a gente enche para você de novo a sua caixinha lá de nutrientes que você está precisando. Então, a gente complementa, né, Doc, com a questão do soro, porque vai absorver 100% daquilo que está chegando lá. E aí a resposta é muito mais rápida e muito melhor. Eu amo essa terapia. Existem aí os mitos em torno disso, mas é uma terapia que muita gente não conhece. E até mesmo, já me perguntaram, mas o soro é para quê? É para me hidratar? Não, o soro é apenas o veículo, é onde a gente vai diluir todas essas vitaminas e minerais que o paciente está precisando. Porém, quando bem indicado, né, Doc? A resposta é excelente, né? Essa coisa de estar precisando, eu acho que é o X da questão. Exatamente. Muitas pessoas falam mal ou questionam o soro por conta
que chamam de xixi caro, né? Você vai colocar ali as vitaminas C, e vai sair tudo. Não, tudo, você né? está enchendo do que está faltando, né, Doc? Só que, na verdade, em cima dos exames, você vê a carência, né? Se viu a carência, colocou, você vai ter o resultado. Agora, se uma pessoa que está completamente saudável, com todas as vitaminas em níveis ideais, aí fica xixi caro E que mesmo. são avaliadas nos nossos exames, São os né, exames, Doc? exatamente. São Ninguém faz avaliadas, nada sem exame, exatamente. né? Não é chegar lá, quero fazer o soro da beleza, mas qual é a beleza que está faltando em você, Sim. interna, né? Sim. Então, é isso que a gente precisa nutrir, né? A parte que está em deficiência no organismo. Exatamente. O que falta? É isso aqui? Então, é isso que a gente vai suplementar. Exatamente isso. Essa é a diferença. E é engraçado vocês falarem isso, porque me vem na cabeça um pouco da experiência que eu tive e que o Dr. Ribamar contou que ele também teve, e acredito que talvez grande parte das pessoas que buscam a nutrologia acabam Sim. tendo, né? Que é de você ir num médico normal, ele pega os seus exames, olha lá e fala, não, tá tudo bem com você. Só que você olha pra cara daquele médico e você fala, não tô Eu bem. não tô bem. Não tô bem. Me salva. Eu não tô dormindo, eu não tô transando, eu não tô comendo, eu não tô fazendo Me nada. salva, doutora. Você era minha esperança. Eu já acordo cansado, eu não tá bem, onde que tá bem, né? Então, eu, escutando você citar isso, doutor Ribamar, me veio na cabeça essa situação, né? O quanto eu acho que é importante, né? A pessoa acreditar e ouvir um pouco o corpo dela, né? Então, poxa, eu não tô me sentindo bem, eu tô cansado, eu tô acordando cansado, eu tô chegando no meio do dia, tá parecendo que eu já trabalhei uma semana. Um trator passou por cima de você. A semana começou agora, na segunda, eu já tô como se fosse na sexta. Sim. Não tá bem, seu corpo tá te dando um sinal disso, né? Exatamente. Então procura ajuda para que você possa entender. E aí eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre isso, porque eu entendo que a nutrologia, ela tem mecanismos e formas diferentes de ser avaliada do que a medicina tradicional, normal, né? Tanto que essa discrepância de análise dos exames, né? Enquanto um fala que tá tudo bem, o outro já chega e identifica exatamente o que está acontecendo. Eu me lembro que eu sentei na frente do doutor, eu não tinha falado nada para ele. Ele pegou meus exames lá e falou, olha, você tá sentindo isso. Eu falei, mas que assim, botou câmera na minha casa? Ele foi exatamente em cima. Médico, né? é um guru. Exatamente, ele foi exatamente em cima. Então fala um pouquinho para os nossos ouvintes, assim, o porquê dessa diferença, né, de avaliação. Acho que falar de referência, né, Doc, de primeiro laboratório. eu queria falar da máxima da medicina, ótimo. né? Essa máxima da medicina eu aprendi em Belém do Pará, na década de 80, que eu vou até falar o nome da médica, Betina Ferro de Souza, uma médica espetacular, que quando o paciente entrava na enfermaria da Santa Casa, ela olhava e já dava o diagnóstico. Sério? Sério, eu achava aquilo fantástico. Que isso. Né? A maneira como andava, como se a maneira como andava, como se comportava, ela dava o diagnóstico. Você já consegue. Exatamente. Doutora Betina, inclusive muitos anos, eu não sei se ainda, quem é de Belém e está fazendo medicina, se ainda tem um livro dela de anatomia, de clínica médica, né, onde ela ensinava como você avaliava o paciente, fazia a ausculta, era maravilhosa. Ela, graças a Deus, tive essa oportunidade de ainda pegar o restinho da carreira dela e aprender alguma coisa. Muito, muito bom. Santa Casa de Misericórdia de Belém é uma escola médica fantástica. E então a máxima é essa, né? A clínica do paciente soberano. A clínica do paciente soberano. Ela sempre falava isso, né? Ou seja, você tem que ouvir o paciente. Você tem que ouvir as queixas. Se você não está encontrando em cima do teu conhecimento, tem alguma coisa que você não sabe, né? E hoje o que acontece dentro da referência de normalidade que você tem nos exames? Dado estatístico. Então eu peguei todos os nossos colaboradores da AM e medi, por exemplo, a insulina deles. Eu vou ter um cara com insulina de 5, outro com 25, outro com 30. Eu faço uma média, um desvio padrão. Então, naquela população de homens da AM, tá, eu tenho uma insulina que vai de 3 até 25. Isso é só uma média, com desvio padrão. Tá? Só que hoje, quando você vai em cima dos estudos, eles mostram que o ideal é você manter uma insulina abaixo de 8 para ser mais saudável e mais longevo. Entendeu? Quando você pega estudos de vitamina D, por exemplo, hoje cada vez mais está pedindo uma vitamina D acima de 50. Mas se você pegar nos seus exames, eles falam que 30 já é suficiente. Então, os estudos... Valor de referência. Valor de referência. Que é uma dúvida sempre dos pacientes para a gente. Exatamente. Né, mas exatamente. por quê, doutor? A minha está boa, estou com 20. Se está dizendo aqui que até 30, pelo menos eu não estou lá com 5. Sim. Né? Exatamente. A gente chama de quartil. Então, se é um exame, vamos imaginar uma testosterona. Você pode dividir o mínimo até o máximo em 4
faixa, chama de quartis, né? Sim. E aí, se é um hormônio que vai te beneficiar, você vai trabalhar esse hormônio no quartil superior, ou seja, mais próximo do máximo. Ok. Se é uma insulina que quanto mais baixa, melhor, você vai trabalhar em cima do quartil menor, porque isso vai te proporcionar mais energia, mais disposição e mais saúde, né? Ok. Menos inflamação. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Quando nós saímos da faculdade, eu e a doutora, acredito também, nós aprendemos a trabalhar em cima da referência estatística. Tá. E aí que está o grande pulo do gato, né? Quando você vai pela referência, você está falando de 95% da população. Isso. Quando você pega um exame, 95% da população está naquela faixa de referência. Uhum. Isso não quer dizer saúde. E isso que é o que faz a diferença de resultado dentro da Belato. E nós não vamos em cima de referência. Nós vamos em cima da história clínica do paciente, Perfeito. baseado no que pode ser melhor para ele. E nos estudos, né, E Doc? dos estudos, Porque quando a sim. gente fala de Dos vitamina estudos. D 50, 70, tem estudo comprovando isso, Sim, né? sim. Então, para a gente fugir de valores de referência dos laboratórios, que os dados estatísticos, como o Doc explicou aqui lindamente, a gente cita os valores em cima dos estudos que são os estudos mais atualizados. Né? Exatamente. Essa é a importância aí do profissional atualizado, é o que diferencia quando a gente fala, por exemplo, mas esse colega, ele é um médico muito tradicional ou é um médico mais atualizado? Porque a gente quer trazer o colega para o nosso contexto, Sim. para que a gente possa trabalhar em equipe. Se você acompanha com gineco, acompanha com psiquiatra, vamos trabalhar todo mundo junto em prol daquele paciente. Mas nem sempre os profissionais conseguem alinhar esse entendimento nutrológico que hoje entrou em todas as áreas. A nutrologia entrou na cardiologia, entrou na endocrinologia, que hoje eu já fui uma médica endocrinologista tradicional, fui me especializar em nutrologia também por conta disso, para haver uma mudança de paradigma tão assim, não, mas é isso, eu trato doença e acabou, e pronto, o restante, reposição hormonal, isso não, é até aqui que pode. E aí você vai estudar. E aí a sua mente abre. Aproveitando, falando de mais uma coisa, você está aí o implante hormonal. Sim. Sim. Que é uma coisa mais aterrorizante de tempos atrás. O chip, vulgo chip da beleza, que para nós médicos, tecnicamente, isso é um termo errôneo, né? Não existe chip da beleza. Mas é tecnologia chegando. Sim. A tecnologia da reposição hormonal veio através de um implante de 0,5 centímetros, né, 3 milímetros. Então, você pode lançar a mão de uma reposição com uma tecnologia avançada para doenças, para você tratar doenças e fazer aquela reposição com indicação. Mas existe todo um mito dos médicos, colegas, seja não médico ou não, mas da área de saúde, que criam todo um mito em cima de um assunto que só falta conhecimento. Sim, Quando vão buscar o conhecimento e têm o entendimento do que o quanto aquilo ali pode ajudar o paciente dele, ele sai da crítica e começa a pensar no paciente, fazer o melhor, a entrega do conhecimento dele para o paciente. Isso que você tá falando, doutora, é tão verídico que a gente passou por uma situação recentemente, né, e o doutor Ribamar lá negociando, né, a expansão da marca, para onde nós íamos, e a gente começou a se deparar com vários médicos de especialidades diferentes. Questionamentos, né? Na verdade, o contrário. Eles começaram a colocar, assim, porque foram médicos que provavelmente buscaram se informar ou estudaram sobre algo da nutrologia, mas todos eles, sem nenhuma exceção, odontologia, dermatologia, que mais? Foi clínico, Cirurgia cirurgião plástico, de cabelo. Todos eles foram muito enfáticos no seguinte tema: a nutrologia conversa com todas as especialidades. Com todas as nossas especialidades. Contribui com todas as nossas especialidades. Então, do mesmo jeito que a gente tem uma classe médica em que não se prepara e que não estuda e critica, a gente já tem hoje uma classe médica que está totalmente entendida de que, sabendo utilizar a nutrologia da forma correta, ela vai ser agrega, vai ser super positiva para o seu paciente. Então, acho que vem muito em conta o que você está falando. Eu lembro, André, quando eu comecei essa área, depois de emagrecer e ter tido resultado dentro
ou seja, mudei a minha vida, né? E aí eu comecei a praticar isso no consultório. Naquela época só se tinha o gel transdérmico, né? Que era charlatanismo, né, Doc? Não! Os meus pacientes vinham, tinham resultado, voltavam no seu médico e o cara me chamava que eu era charlatão, que era guru. Isso não existe. Não existe passar um hormônio guru na pele, isso não funciona. Não funciona. Você está acreditando e está ganhando dinheiro da farmácia. Eu ouvi muito isso. Exatamente. E hoje, né, depois de anos, né, e tinha é engraçado, uma das justificativas que eles diziam para não lançar mão desse fabuloso arsenal terapêutico que se tinha na época, era que eles diziam assim, e daqui a 10 anos? Né? O que é que vai acontecer daqui a 10 anos? Né? Já se passaram 17. É engraçado isso, sabe? Eu lembro porque eu participei dessa época, né? Fui muito criticado, mas é como eu te falo, você pode até não gostar de mim, mas meus resultados falam por mim, né? E os pacientes tinham resultado, mudava a vida deles, e eles continuavam comigo, independente do que o outro falava, ele ia continuar comigo, porque eu fiz diferença na vida dele. E hoje você vê o mesmo gel sendo vendido na farmácia. É verdade. Porque na época não tinha farmácia tradicional, né, como nós temos, vendendo gel transdérmico, era tudo manipulado. Hoje já existe na farmácia. Então, eu fico perguntando assim, 10 anos, quantas pessoas poderiam ter sido beneficiadas? Com certeza. É um tempo que não volta mais, né? Sim. E justamente porque as pessoas tinham uma cabeça muito fechada, muito pequena, para as novidades que vão chegando, né? Nesse fato aí, o que temos de bom aí, porque a indústria farmacêutica tem um lado bom e um lado ruim, né? Sim. Porque quando a gente está ali fazendo trabalho porque tudo teve estudo, mas não teve um grande patrocínio de uma indústria farmacêutica. Sim. Então, fica ali o viés, né? A parte clínica a gente está vendo o resultado, mas a indústria farmacêutica vai lá, investe, e aí milhões consegue ratificar aquele estudo menor, porque ela coloca um estudo grande, e aí consegue comercializar o produto. Agora pode. Pode, Porque vende na farmácia, do laboratório X, então agora é bom. Doutor charlatão que passava creme aí. Hoje já não é mais. Então, é a mesma coisa aí da técnica, quando os pacientes chegam lá e falam de implante, eu falo, olha, eu uso, minha filha usa. Primeiro, tudo bem, eu vou falar, do médico é doida, tudo bem. Mas ninguém bota coisa de louco no filho, bota? Não. Então, entrega resultado, é extremamente seguro e já existe há muitos anos. Muitos anos. Hoje, a população tem acesso, mas já existe há muitos anos com o nosso mestre maravilhoso, o doutor Elcimar Coutinho, que levantou a bandeira e foi muito criticado por muitos anos e hoje deixou esse legado maravilhoso aí de uma tecnologia, porque é uma tecnologia que entrega muito resultado. Exatamente. Ótimo, é maravilhoso ouvir, né, essas histórias, esses paradigmas sendo quebrados, né, com certeza. No primeiro episódio, doutora Carla, eu falei com o doutor Ribamar um pouquinho sobre a importância, né, dos profissionais, o quanto que é fundamental, né, esses profissionais se prepararem e estarem ali aptos às atualizações, que vem de conta com o que nós falamos agora, para que a gente possa entregar algo que vem de melhor para o nosso paciente, né, e uma das coisas que eu sou super fã da Belato Clinic é, de fato, essa equipe médica que o Dr. Ribamar forma, acompanha e segue, né? E você, como membro dessa equipe médica, né? Uma das nossas médicas principais lá, atuando, sempre fazendo esse excepcional trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho agora, um pouquinho antes da gente terminar, um pouquinho sobre você, né? Da sua história, trazer, né, todo esse contexto para que os nossos ouvintes aqui da Belato Clinic também saibam, né, que vão estar super em boas mãos com você. Ótimo. Eu comecei a minha trajetória, assim, médica. Primeiro eu fiz direito e depois eu fui fazer medicina, que era o meu sonho, já com 2 filhos pequenos. Então, foi bem ralado, mas eu era a segunda aluna da turma. Enquanto a galera saía para beber, a mamãe voltava para casa, porque eu era conhecida na faculdade como a mamãe. Mamãe chegou. Era eu chegando atrasada por causa de filho. E eu, quando me formei, queria muito ser cirurgiã, porque eu sempre tive muita mão para procedimento, desde a época do meu internato na faculdade. Mas meus filhos pequenos não me permitiam, porque era uma residência que me cobrava muito, e nessa época eu estava lá no meu papel de pai e mãe, então não pude fazer ali naquele primeiro momento, que era um sonho, e sempre amei a parte de clínica médica.
fiz uma prova de medicina de família e comunidade, porque o cuidado com o próximo, trazer a pessoa para mim, poder conhecer o contexto familiar, que é uma coisa que a gente aplica no consultório. Então, às vezes a pessoa chega ali com uma queixa, a queixa dela, a dor dela, não é uma dor só de uma doença. É uma dor de um contexto familiar. Verdade. É a dor de uma perda, né? É a dor de um relacionamento ruim. E a medicina de família me trouxe isso para que eu pudesse entender todo aquele contexto, porque a gente entra realmente, a gente cuida daquela família. Se a gente é responsável pela família, a gente é responsável pela mulher, pelo marido, pelos filhos, pela mãe. Então, aquela família traz para a gente que cuida dela. Então, a gente consegue conhecer a dor de todo o contexto familiar e cuidar, às vezes, que às vezes não é um remédio, é uma conversa Sim. que ela está precisando, né? E aí, infelizmente, nesse processo todo, eu queria sempre fazer mais, e eu já estudava outras coisas, já fazia especialização de outras coisas, e o SUS me limitava a poder entregar isso para o meu paciente. E aí que eu comecei nessa questão aí, que eu falei, aí eu já fazia endócrino junto, e aí eu me especializei em endocrinologia primeiro, depois da minha residência de medicina de família e comunidade, e comecei a cuidar muito mais de doenças naquele primeiro momento do que conseguir entregar uma qualidade de vida para os pacientes. Então, eu não andava feliz só com aquilo ali, porque eu já tratava um problema de tireoide, tratava o paciente que já estava diabético. Eu não queria que aquele paciente chegasse a ficar diabético. Eu queria conseguir prevenir aquilo tudo, orientar a alimentação. Não, mas ele já chegava para mim doente. E aquilo me frustrava muito. E eu via que mesmo assim a minha medicina ainda não estava do jeito que eu queria, e eu me especializei em longevidade saudável, que foi uma especialização, uma pós-graduação que eu fiz que mudou, é o que fala, a gente costuma muito, virou a chave, minha cabeça abriu para tudo. Então, todos os cursos que tinha, e vai fazer ortomolecular, e vai fazer isso, e eu entrei em nutrologia. Após de quê? Você falou após? De longevidade. De longevidade. Uma pós-graduação em longevidade saudável. Que eu fiz em São Paulo e que, nossa, trouxe muito conhecimento para mim. Saí daquela medicina tradicional e fui começar a voltar aqui. O que causou? O que eu posso fazer antes que eu chegue na doença? E eu mudei, eu passei a trabalhar muito mais feliz, engajada. Então, eu queria trazer tudo aquilo para mim. Eu queria resolver, se eu pudesse ir na casa do paciente. Vamos lá, vamos arrumar o armário, vamos tirar isso aqui que não presta. Isso aqui vai te deixar doente, vamos fazer isso. E mudei a minha vida. Eu acordava feliz, dormia feliz, já planejando o que eu ia fazer. E nisso vieram sequências de cursos, né, que eu fiz aí entre a área de especialização na própria endocrinologia, na longevidade saudável e na parte de ortomolecular. E faltava. Eu falei, tá faltando a nutrologia. Então, vamos lá. Me especializei em nutrologia, né, fiz uma pós-graduação também em nutrologia e acho que a coisa casou para mim. Então, hoje eu sinto assim que a engrenagem encaixou. E agora eu consigo ver o meu paciente de forma mais integral, né, mais integrativa e conseguir individualizar aquilo ali. Então, eu acho que é o principal do médico. Eu trabalho muito feliz e quero, quando cada paciente que chega, não tem cansaço, não tem problema, fica tudo lá fora. Quando atravesso a porta para o consultório, eu estou 100% entregue para quem está lá à minha frente, para entregar o meu melhor. É maravilhoso ouvir isso. Eu acho que os nossos ouvintes vão ter passado por alguma experiência como essa que eu vou falar. Você ir num consultório, o médico sentado, mal olhar para sua cara e, né, te prescrever o negócio e sair. Então, assim, você vê, né, que a atuação, a entrega de um médico é dessa maneira, chega a ser até às vezes surreal, né, nesse momento que a gente passa no nosso país. Então, parabéns, doutora Carla. Acho que os pacientes da Bellato Clinic vão com certeza estar felizes, né, por essa postura. E eu, assim, André, eu lembro, quando eu cheguei, né, através do convite do Dr. Ribamar, a Bellato estava no útero, né, estava lá, e aí esse bebê nasceu, eu, graças a Deus, assim, agradeço a cada dia o convite que eu tive
do Dr. Ribamar, não só pela parte técnica, que a gente já se conhecia de cursos, ele me convidou, esse foi um dos motivos, porque ele sabia que eu seguia a mesma linha que ele, mas a entrega no consultório. Sim. É essa admiração, porque conhecer a parte técnica, André, eu acho que é fácil. O médico senta, estuda, a gente está acostumado com estudo, então você pega, lê um artigo, vê isso, ótimo. Mas conseguir entregar isso dentro do consultório, ter o carinho, ter a preocupação de entender um pouco mais do paciente. Então, isso foi o que me fez admirar o trabalho dele e querer hoje também, sim, estar ali com todo o empenho e toda a minha entrega pela Belato Clinique, né, e por todo o grupo. E assim, gente, é muito bom sinalizar uma coisa, que a gente trabalha em equipe. Né? Sim, com certeza. E tudo é uma experiência, desde as meninas da recepção, né, desde a nossa Nutri, e quando passa pela gente, quando finaliza com as maravilhosas, as meninas que vão lá e explicam tudo para os pacientes e entregam tudo pronto para eles e resolvem todas as questões. E esse trabalho na Belato é um trabalho diferenciado, porque eu já passei por alguns lugares e esse trabalho encanta demais, porque a experiência que você vai viver na Belato é uma experiência ímpar. Eu até falo, às vezes, quando eu gravo alguns vídeos, falo, vem pra Belato. Mas vem mesmo. Belato. Não, de fato, a equipe da Belato é uma equipe diferenciada. Diferenciada. Né? Realmente, o paciente tem o trabalho de entrar lá só. Né? O restante... E deixa que a gente conduz. O restante pessoal. Bom, gente, o papo foi maravilhoso. A gente está chegando aí ao final. Você que quer saber um pouquinho mais sobre a Belato Clinic, doutora Carla, doutor Ribamar e toda a equipe nossa. Estaremos esperando vocês. Isso. Venha, siga a gente aqui na @Belato Clinic, tá? E estamos à disposição para receber vocês da melhor forma possível. Doutor Ribamar, mais uma vez, obrigado pela presença. Sempre maravilhoso ouvir, né? Todo o seu conteúdo e as suas histórias. Obrigado pela oportunidade de estar dividindo mais uma vez conhecimento, né? Aí eu vou pegar o gancho da doutora. Vem para Belato. Com certeza. Doutora Carla, também muito obrigado pela sua participação. É a primeira, mas não vai ser a última. Que bom. Nós estaremos esperando você aqui outras vezes. E você que queira vir aqui para Belato vai estar em excelentes mãos aqui com a doutora Carla. Prazer enorme. Você vem para Belato. Obrigado, gente.